Então eu queria convidá-los a abrirem Atos capítulo 2, nós vamos ler mais uma vez, do verso 36 ao verso de número 37. A Escritura diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar. Senhor, nós exaltamos a Ti como Deus verdadeiro, único, Deus santo, soberano, excelso, Deus magnífico, sábio, mas também o Deus, ó Pai, que se preocupa conosco, com o seu amor, a sua bondade, expressa em misericórdia, compaixão, expressa, ó Pai, de maneiras tão espetaculares de providência e direcionamento. Nós exaltamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da igreja, é o Senhor nosso, é o motivo da nossa existência. E nós imploramos para que agora, ao abrirmos a Tua palavra, o Seu Espírito Santo esteja realmente nos conduzindo e que esse tempo seja de entendimento, de crescimento, mas de adoração ao Senhor. Ó Deus, derrama graça sobre a Tua igreja e nos abençoe e seremos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. E acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Sem sombra de dúvida, esse é o grande propósito da igreja. Ela proclamar o Evangelho com fidelidade, com todo o empenho, tendo uma vida adequada, porque, na verdade, é o Senhor que acrescenta a esse grupo aqueles que vão sendo salvos. Mas é uma tarefa muito árdua. É uma tarefa, ao mesmo tempo, muito gostosa e abençoadora. Ela traz muitas lembranças, e lembranças gostosas, quando nós olhamos para trás. Quando eu me lembro da reunião acontecendo na casa do meu pai, e na casa do Joaquim Guilherme, da Eneida, daqueles primeiros momentos, nós havíamos em reunião resolvido que começaríamos alguns grupos de estudo bíblico, espalhados na cidade. E aí nós chegamos à conclusão de que 2 grupos nós deveríamos investir para que pudesse ser não só um grupo de estudo bíblico, mas que se desenvolvesse e se tornasse uma igreja. E um deles era o Jardim Goiás.
Então, desde o início, as orações foram nesse sentido. Desde o início, a intenção era de que aquele grupo pequeno, mas parte da igreja, pudesse ter o apoio, as orações da liderança e da igreja, para que esse grupo se tornasse igreja. Mas isso dependeria completamente da vontade de Deus e dele tornar isso realidade. Dele acrescentar dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Eu estou compartilhando isso, irmãos, porque eu percebo que a história, os ensinamentos das Sagradas Escrituras, eles continuam sendo os mesmos e são eficazes. Deus continua sendo o mesmo, Ele age na vida da igreja como o mesmo Senhor, tendo os mesmos princípios, a mesma verdade. O que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos uma igreja começando, a igreja em Jerusalém. E ela começou de uma forma bem diferente do que normalmente a gente vê. Talvez eu poderia dizer que esse momento foi um momento de avivamento, porque tem todas as características de um avivamento. A igreja começou com um grande barulho, um grande estrondo. A história da igreja de Jerusalém tem propósito no coração de Deus. Era o centro, era a cidade da história do cristianismo, da história do povo de Deus desde o início. E quando Jesus está em Jerusalém, ele até mesmo propõe a instituição da igreja e desenvolve essa igreja. Em Jerusalém, Jesus morre. Em Jerusalém, Jesus ressuscita. Em Jerusalém, Jesus diz para os discípulos permanecerem até que pudessem encontrar com ele novamente. Em Jerusalém, o Espírito vem sobre a igreja. Em Jerusalém, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa igreja, ela experimentou certas coisas que foram únicas na história. Um crescimento estrondoso, maravilhoso, glorioso, inigualável, porque tinha essa ligação muito próxima e histórica com Cristo Jesus. Havia ali 120 seguidores de Jesus reunidos, quando o Espírito Santo veio sobre eles. É isso que nós encontramos em Atos, capítulo 2. E houve demonstração do poder de Deus, do poder divino ali no meio daquelas pessoas. Uma multidão correu para ver o que estava acontecendo. Aqueles que estavam por ali, perto, porque era uma época em que as pessoas estavam em festa naquele lugar, em Jerusalém, porque era o lugar das festas do povo judeu, e eles foram para ali. E eles viram coisas que eles jamais haviam visto, e nem aqueles 120. Foi quando, diante daquela situação, o texto bíblico diz, aqui no capítulo 2, que Pedro se dirigiu àquela multidão. Quem é essa multidão? Aqui no texto diz que são judeus, são homens que conheciam a palavra de Deus e que estavam ali adorando a Deus por causa da festa. E ele fala àquela multidão e lhes anuncia o Evangelho, Jesus Cristo. E como resultado, a igreja nasce de uma forma estrondosa. É um crescimento grandioso. Houve uma adesão naquele dia de 3.000 pessoas. Em um único dia, aquela igreja de 120 membros se tornou uma igreja de 3.000 membros, ou mais de 3.000 membros. Imaginem só. Imaginem essa situação pensando nos dias de hoje. Uma mensagem, o Evangelho, como Jesus havia dito, para pregarem o Evangelho. O Evangelho foi pregado por Pedro, 3.000 pessoas tocadas, regeneradas pelo Espírito, creram em Jesus e confessaram Jesus naquele momento, e a igreja cresceu com 3.000 membros de uma vez. O que vocês fariam? Como é que a gente vai organizar essa igreja aqui?
Porque essas pessoas nasceram no Evangelho e agora elas fazem parte da igreja e nós vamos ter que nos adaptar. Por causa da graça de Deus. Porque Deus esticou a abertura que era o propósito dele. Ele deu muito mais do que era aquilo que a gente estava pedindo ou pensando. E provavelmente Pedro não tinha nenhuma ideia do que poderia acontecer. Muito menos de 3.000 pessoas se converterem naquele momento. Quando a gente olha para os escritos de Lucas, o Evangelho e o livro de Atos, nós vamos ver algumas semelhanças. Lucas teve a preocupação de começar o seu evangelho com o anúncio e a promessa do nascimento de Jesus, como os outros evangelhos. E Lucas vai tratar exatamente a respeito da pessoa de Jesus e todo o seu ministério como Redentor, como único Salvador. Mas quando ele vem para o livro de Atos histórico, ele começa anunciando a promessa do nascimento da nova igreja. Que ele contaria a história do como Deus fez a sua igreja crescer. E o livro de Atos é exatamente um testemunho disso, como o Evangelho de Lucas foi um testemunho da história do Senhor Jesus. Mas elas são correlatas. O início do Evangelho fala de Jesus e a promessa do seu nascimento. Já no capítulo 1 de Atos, fala da promessa do nascimento da igreja. Capítulo 1, verso 8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha a promessa. Olha que grande promessa. Aí você vai para Lucas, o Evangelho, e tem a narrativa do nascimento, seguido da sua apresentação em Jerusalém. Jesus é levado a Jerusalém, ao templo. E aí nós vamos para o livro de Atos e tem a vinda do Espírito Santo, que é explicada àqueles irmãos novos, presentes em Jerusalém. O Evangelho, quando fala de Jesus, diz que ele crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Capítulo 2, verso 52 de Lucas. Aí você vai para o livro de Atos e diz que a igreja crescia e contava com a simpatia de todo o povo. Capítulo 2, verso 47. No Evangelho de Lucas diz que Jesus é tentado por Satanás e começa a enfrentar a perseguição dos judeus. Aí você vai para o livro de Atos, a narrativa da igreja, e diz que a igreja enfrentava tentações e perseguições nas mãos dos judeus e dos romanos. E aí você volta para o Evangelho e Jesus se prepara para ir ou voltar para Jerusalém. E a gente olha para o livro de Atos e encontramos um outro personagem muito importante chamado Paulo, que começa uma série de viagens que acaba levando para o centro de onde ele proclamaria o Evangelho, Roma. Vocês estão vendo como existe uma ligação do crescimento da igreja com Cristo e toda a sua história? Nós precisamos compreender que existem orientações na palavra de Deus para que a gente perceba e busque algumas que são marcas do crescimento saudável da igreja. E eu creio que essa igreja tem tido marcas desse crescimento. Creio não porque eu ouvi falar, mas porque eu convivo com vocês. E porque eu tenho percebido isso na vida de vocês. É claro que muitos eu não conheço, mas boa parte sim. Muitos até mesmo que já estiveram aqui, não estão mais, alguns deles já estão até no Senhor. Pessoas muito amadas e que foram importantes no período da história das suas vidas aqui. Mas tudo isso pela graça de Deus. Quais são as marcas do crescimento de uma igreja
saudável. Observem bem que no verso 41 e 42 o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os membros desta igreja eram aparentemente compostos de todos os grupos de pessoas que havia se reunido no dia de Pentecostes, mas que provavelmente eram judeus, mas que vinham de vários lugares. E esses versículos nos apresentam essas marcas dessa nova comunidade, dessa igreja que nasce. São 5 as ações que membros de uma igreja devem ter sempre, baseado e dependentes da presença do Senhor. Essas marcas tornou a igreja primitiva uma igreja viva, vibrante e eficaz, que alcançou o propósito do Senhor. E eles estas marcas, precisam estar presentes na igreja atual, para que ela seja bem-sucedida aos olhos de Deus. Quais são essas marcas? Primeira delas, a igreja, ela é formada por pessoas verdadeiramente convertidas. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada por pessoas que verdadeiramente foram atingidos pelo Espírito Santo do Senhor, foram conduzidos à compreensão do Evangelho e da sua pobreza espiritual, dos seus pecados e da sua miséria, e foram, pelo Espírito, abençoados com o presente da fé, como graça de Deus, e se tornaram crentes. Foi o que aconteceu com aquelas pessoas. No verso de número 36, no verso de número 41 e no verso de número 47, nós vamos encontrar estas informações bastante claras aqui. Desculpe, eu estou brigando aqui com o microfone e minhas coisas. O que aconteceu aqui? Observem bem. Houve conversões de pessoas que foram usadas para depois transmitirem Cristo a outras pessoas. E é exatamente assim que Deus trabalha no crescimento da sua igreja. Sempre dessa forma. Pessoas que foram atingidas pelo Evangelho, que é o poder de Deus para levar pessoas, é o poder de Deus para a salvação de pessoas. Essas pessoas foram atingidas eficazmente pelo Evangelho, e é aquilo que a gente espera encontrar dentro da igreja. Nós esperamos encontrar pessoas que estejam aqui não só porque é legal, ou porque é um grupo legal, e eu gosto de ter um grupo assim mais controlado, para que eu possa levar meus filhos, ou porque eu gosto dessas pessoas porque eles têm um certo equilíbrio. Não, o objetivo, o alvo principal é a glória de Deus. E a nossa intenção quando estamos aqui é porque Deus nos ensina, quando cremos em Cristo, a vivermos com o povo e como povo de Deus. Eu creio que hoje a plantação de igreja, de algumas propostas de plantação de igreja, elas têm sido confundidas com a organização de grupos, formadas por pessoas de outras igrejas que, por motivos, sei lá quais, por vários motivos, se ajuntam em outro lugar. E isso não é plantação de igreja. Plantação de igreja é quando nós vamos para um lugar e começamos um trabalho e Deus traz pessoas a Cristo. E esse trabalho cresce. A motivação, tanto do líder como do liderado, ele sai de Cristo Jesus, do Evangelho. Isso é o mais importante. Houve arrependimento aqui, como prova do amor de Deus em seus corações. No Salmo de número 106, no verso 8, diz: mas ele o salvou por amor do seu nome.
Queridos, se nós estamos aqui e fazemos parte da igreja local, é porque Deus nos salvou por amor do seu nome, por amor de si mesmo, para a glória dele mesmo. Você já pensou nisso? Que Deus te salvou para que ele seja glorificado através da sua vida salva, para que ele seja honrado pela sua vida salva, para que você seja instrumento nas mãos dele, como alguém que foi salvo por Deus por causa do amor dele, da glória dele. No verso de número 12 diz: então cresceram nas suas palavras e lhe cantaram louvores. E mais na frente, no verso 46 a 48, diz: olhou-os, portanto, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles, de sua aliança, e se compadeceu, segundo a multidão de suas misericórdias. Esse Salmo 106, ele mostra exatamente como Deus cuida do seu povo. Como ele faz o seu povo ser povo. Ele os salva. Ele age. Mas ele age para que essas pessoas sejam crentes verdadeiros. E uma igreja que cresce, ela é formada por crentes verdadeiros, que desfrutam até mesmo nos momentos de angústia, como diz o Salmo de número 46, eles desfrutam ao orar de um Deus que abre os seus ouvidos, abaixa e ouve a sua oração, e um Deus que se lembra, que salva por causa da sua aliança, e diz o texto, e tem compaixão. E esse Deus é o Deus que tem compaixão segundo as suas muitas misericórdias. Irmãos, essa marca é muito importante na vida de uma igreja. Ela ser formada por crentes, por pessoas que conhecem ao Senhor Jesus, que amam o Deus da verdade, que reconhece a riqueza da graça de Deus no seu coração, e entende que são instrumentos nas mãos desse Deus. Como é que nós reconhecemos essas pessoas? A Bíblia nos fala de crentes identificados. Eu acho interessante isso. Em Mateus capítulo de número 28, o texto nos mostra, a partir do verso 18, o Senhor Jesus conversando com seus discípulos, depois de ressuscitado. E ele diz assim aos seus discípulos: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Indo, porém, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eles deveriam ir, deveriam pregar o Evangelho, essas pessoas deveriam ouvir o Evangelho, e a igreja deveria reconhecer quem eram esses crentes novos. Como é que essas pessoas eram reconhecidas? Pelo seu testemunho de que tinham fé no coração, e por aqueles que arguiam a eles: vocês creem no Senhor Jesus? Eles davam o reconhecimento público, eclesiástico, formal, abençoador, que não é da igreja, mas de Deus. Eles eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São pessoas que a igreja reconhece que são crentes. É interessante isso, porque o Senhor, quando fala a respeito da missão de proclamar o Evangelho, Ele não diz que devemos só ir e pregar o Evangelho. Nós temos que ir, nós temos que pegar essas pessoas, nós temos que inserir dentro do corpo de Cristo. E o batismo é quando essas pessoas são inseridas no corpo de Cristo. E nós temos que discipular essas pessoas, ensiná-las a guardar todas as coisas que Cristo havia dado à igreja.
Observem bem que o evangelismo, a proclamação do evangelho, se envolve com o indivíduo, abraça o indivíduo, ela conduz o indivíduo, ela ensina os primeiros passos da fé e ela reconhece que esse indivíduo é irmão em Cristo Jesus. É interessante quando algumas crianças, bem jovenzinhas, creem em Cristo Jesus. Eu creio que existam aqui alguns que trabalham com crianças na igreja, já trabalharam. É interessante quando alguns pequenininhos, eles dão plena convicção para nós de que já aceitaram Jesus no coração. Já viram isso acontecer? A gente pula, o coração da gente fica palpitante. Uau, que beleza! A criança entende. É interessante quantas crianças eu já vi que são crentes. E eu me lembro de uma criança que uma vez pegou no meu paletó, na igreja, depois do culto, tinha tido batismo de um grupo, sei lá, de umas 50, 60 pessoas, e eu que tinha feito aquela recepção de membros, grandiosa, linda, só de adultos. E ele falou assim, criança não pode, não? Essa pergunta, ela é muito interessante. E eu conversei com os pais dele, disse, olha, por que ele falou isso para mim? Vocês têm conversado sobre isso com essa criança, com o filho de vocês? Sim, nós evangelizamos os nossos filhos em casa. Nós ensinamos a respeito da salvação em Cristo Jesus em casa para os nossos filhos. E essa realmente é a função dos pais, viu? Essa função não é da igreja, não é de amigo, da tia da escola dominical, essa função é a função bíblica. Leia Provérbios e você vai ver, é a função bíblica dos pais, da família. E eles disseram, pastor, nós temos no coração uma convicção como pais de que o nosso filho, ele é convertido. Eu disse, bênção, que alegria. E eles estavam formatando aquela criança para que no momento certo ela pudesse testemunhar com todo o seu pulmão a respeito da fé que existe no seu coração. Irmãos, eu lembro do batismo de alguns idosos. Um deles da minha mãe. Quando eu batizei minha mãe. Eu lembro do batismo do seu João. O seu João era esposo de uma irmã idosa, que eu vi durante 30, quase 40 anos, orando pelo seu marido, em toda reunião da SAF, ou qualquer reunião da igreja, ela orava pelo João. O João era o marido dela. Pela conversão dele. Até que um dia o seu João se converteu. Aceitou, o seu João mudou. O seu João era um outro homem. Ele era um homem grandão e ela pequenininha. E eles chegavam meia hora antes da escola dominical e do culto começar. Vocês sabem que chegar meia hora antes é praticamente a igreja vazia. E eles se assentavam lá no fundo da igreja e eles oravam. E o seu João foi batizado naquele dia com outros 3 membros da terceira idade que estavam no grupo, que foram evangelizados e aceitaram a Cristo Jesus. Que bênção eu poder batizar aquelas pessoas. O evangelho do Senhor Jesus é para jovem, é para idoso, é para ser humano, pecador, que precisa aceitar a Cristo Jesus para ter a salvação. E ser reconhecido como crente pela igreja e ser tratado como cristão. A igreja que cresce é uma igreja formada por cristãos assim, e que sentem alegria de viverem como igreja, de estarem, de serem instrumentos de bênção na vida uns dos outros. Então essa é a primeira marca de uma igreja que cresce. Ela é formada por crentes verdadeiros, que amam a Cristo e que vivem a fé com alegria. Que levanta de manhã no domingo e diz, hoje é dia do Senhor.
E que no dia da reunião de oração diz, hoje é dia de reunião de oração. E que vai para o estudo bíblico e diz, hoje é dia de estudar. Por quê? Porque ele tem tanta alegria e ele espera com tanta emoção aquilo. Porque aquilo é o ápice, é o clímax da sua existência. Como servo de Deus, o adorar a Deus, estar em comunhão com Deus, com aqueles que fazem parte do corpo. Por isso eu não consigo entender muito aquele indivíduo que diz, eu sou crente, mas eu vivo lá na minha casa. A Escritura não ensina isso. A igreja é formada por um corpo que vive em comunhão. E uma igreja, ela deve estar atenta para pregar o Evangelho, inserir as pessoas dentro do seu corpo, preparar pessoas. Eu achei muito interessante hoje ter aula da sala que prepara pessoas para a pública profissão de fé. Está certinho. Não perde tempo com eles, não. Anda com eles. Aqui e fora daqui. A gratidão a Deus deve ser a atitude constante de um povo que reconhece a Deus como seu Salvador. O anúncio da igreja, ele começa como uma igreja verdadeira, formada por crentes verdadeiros. Segunda coisa, segunda marca que a gente percebe aqui, é uma devoção, é uma dedicação na defesa, na vivência e no ensino dos apóstolos. Essa marca é fundamental na igreja que honra a Deus. A igreja primitiva, ela foi fundada como resultado direto do ensinamento dos apóstolos. Paulo, quando fala em Atos, capítulo 2, a respeito do fundamento da igreja, como família, ele diz que é dos apóstolos e dos profetas, é da palavra de Deus, e por isso é dito que os crentes de Jerusalém perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque eles eram, naquele momento, os que ensinavam, aqueles que conviviam com Jesus e receberam diretamente a incumbência de proclamar o Evangelho. Paulo nos fala que ensinou todo o desígnio de Deus, encontrado em toda a Bíblia. Onde eu encontro isso? Atos, capítulo 20, verso 27. Ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aqui nesse texto, Pedro estava explicando o fato do Pentecostes, a presença do Espírito, fazendo-os lembrar das promessas do Antigo Testamento e as ações de Deus agora na nova dispensação, no novo tempo. A igreja agora, ela é diferente do que era anteriormente. Ela agora é para todo aquele que crê, não é mais só para judeu, é para gentio também. Ela agora tem uma ação do Espírito diferente. Essa igreja agora, ela tem uma vida relevante com Deus. E essa igreja, ela tem uma mensagem relevante, bíblica, cristocêntrica, cheia de autoridade, e com propósito. E isso é marca. Uma igreja que cresce, que dia a dia experimenta do seu crescimento vindo da parte de Deus, é uma igreja zelosa da palavra, do ensinamento dos apóstolos dentro do seu meio. Não é uma igreja vacilante, que surfa pelas ondas das coisas que acontecem eclesiasticamente por aí. Queridos, a autoridade ela é bíblica. A interpretação é humana, mas a autoridade ela é bíblica. Então, quando o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam dizendo no ensinamento original, nas Sagradas Escrituras. Hoje a gente vive um tempo muito difícil, gente, quando a gente fala no Brasil, principalmente, sobre igreja cristã, sobre igreja evangélica. Esses dias agora, alguém me perguntou sobre uma igreja no Brasil, uma igreja grande, uma igreja bem
bem grande mesmo, de templos imensos, de palcos imensos, e a pessoa diz, e essa igreja, né, pastor, é a igreja cristã. Eu disse, olha, nós não a consideramos como cristã, nós a consideramos como uma seita. Como? Por quê? Como é? Mas eles têm a Bíblia lá. Lá eles leem a Bíblia. Eles falam de Jesus e de salvação. E eu disse, eu creio que é a possibilidade de ter muitos crentes lá. Mas aquela igreja, ela tem proposições que não são bíblicas. E que trata a salvação não especificamente e unicamente em Cristo Jesus. O que define uma igreja verdadeiramente cristã é a crença em que Cristo é o único e suficiente Salvador. O único e verdadeiro Deus que veio ao mundo e morreu em nosso lugar e sofreu todas as condenações que caíam sobre nós por causa da nossa culpa. Ele é o único que morreu de maneira intensa e sofreu tudo. E Ele é o único que pode aplicar isso de maneira eficaz na vida de cada um de nós, como Deus encarnado, Deus homem. O Evangelho, o verdadeiro servo de Deus, da igreja do Senhor Jesus, crê em Cristo como único e suficiente Salvador. E a palavra de Deus como verdade única. São dois princípios fundamentais e que definem uma igreja. E aqui nós encontramos uma igreja assim. E eu creio que esta igreja local, a Igreja Presbiteriana de Jardim, Goiás, vive essa realidade. Graças a Deus. É uma igreja zelosa pelas Sagradas Escrituras. Uma mensagem que é aplicável, mas ela tem fundamento. Ela é prática, mas ela tem fundamento. Ela é refrescante, porque ela tem fundamento. E tudo isso é eficaz, porque vem de Deus. E o que Ele diz verdadeiramente cumpre. Essa então é a segunda marca de uma igreja saudável, e que cresce de maneira saudável. Além dela ser uma igreja formada e reconhecida, por ter no seu seio crentes verdadeiros, que amam a Deus, é uma igreja zelosa pela palavra de Deus, pela sua devoção, pela defesa da doutrina dos apóstolos. Terceira marca dessa igreja é o companheirismo. Preocupação com os outros no corpo de Cristo. É interessante isso, né? Mas o texto mostra-nos claramente que essa igreja, ela era formada por pessoas que, pela graça de Deus e comovidas pelo amor de Deus, deixaram de ser pessoas egoístas e passaram a ter um amor altruísta. Deixa eu dizer uma coisa para você. O homem sem Deus, ele é egoísta. Ele serve a si mesmo e os seus interesses. E no devido tempo ele mostra esse egoísmo de maneira absurda. Às vezes, esporadicamente, às vezes o tempo inteiro. Ele tem ídolos no seu coração, que são muitos. E se tivesse oportunidade, eu falaria sobre esse assunto para vocês, mas é muito longo. Mas ele vive para satisfazer os seus interesses. O seu amor, na verdade, é expressão egoísta, porque na verdade ele está querendo algo de volta. Algo que venha em seu benefício. Mas quando nós conhecemos o amor de Deus, que fez, através do amor, a doação do seu Filho a nós, como diz as Sagradas Escrituras, como um ato altruísta, em favor do outro, apesar do outro até mesmo não merecer. Nós entendemos o que é amor e o que é viver essa realidade dentro da comunhão do corpo de Cristo. E é isso que nós encontramos aqui. O texto nos mostra que essas pessoas,
elas agiam em comunhão, havia comunhão, eles partilhavam as coisas comuns. O verso 44 diz que eles tinham tudo em comum. No verso de número 46 diz que tomavam as suas refeições juntas. Eles viviam a realidade e necessidade uns dos outros, mas uma delas que era muito importante era as necessidades espirituais. Eles compartilhavam daqueles momentos de adoração, eles compartilhavam daquele momento de leitura da palavra, eles compartilhavam da Santa Ceia com alegria, eles faziam alimentos juntos, eles davam as coisas para que todos pudessem ter, eles viviam como um povo que se preocupa um com o outro, porque eles se viam como corpo de Cristo. Eles olhavam para o lado. Essa igreja é maravilhosa, como Deus foi fantástico, maravilhoso ao nos dar esse exemplo de uma igreja saudável e que cresce. Essa igreja é formada por crentes que olha para a Escritura e defende a Escritura e proclama a Escritura, e uma igreja que vive internamente como povo de Deus, que aprendeu o que é amar ao meu irmão, cuidar dos meus irmãos. Essas pessoas desenvolveram relacionamentos íntimos e passaram boa parte do tempo uns com os outros, desenvolvendo aquilo que a Bíblia chama de determinações de mutualidade, que Deus nos dá. Amai-vos uns aos outros, carregai as cargas uns dos outros, perdoai-vos mutuamente, aconselhai-vos e ensinai uns aos outros, e vai por aí afora. Eles ouviram isso e viram e aprenderam. Eles eram ligados uns aos outros em resposta à oração que o Senhor fez, a fim de que todos fossem um. Quando o Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, Ele diz: olha, Pai, os mantenha como um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste. Quando a igreja ela é egoísta, ela não demonstra Cristo. E eu me preocupo muito com isso, porque eventualmente nós temos dentro da igreja diferenças, porque nós somos diferentes. Apesar de termos Cristo como verdade, como Salvador, a palavra de Deus como orientação, nós temos pensamentos, nós temos visualizações, nós temos ponto de vista. Isso é errado? Não, não é realidade. Nós somos pessoas distintas. Mas em alguns momentos, os crentes, eles defendem tanto as suas opiniões, que eles perdem a noção do valor do outro. E começam a julgar o outro pelas ideias que ele tem, e não por quem essas pessoas são. E perde a noção de que são irmãos na fé, e que merecem ser honrados acima de qualquer coisa, como Cristo os honra. E que nós vamos estar no mesmo céu. Diferenças, elas vão acontecer. Mas o povo de Deus, ele vive como um só. E eu não me refiro só à igreja local, irmãos. Não me refiro à igreja local. Quando há pouco tempo agora eu fui pregar numa Assembleia de Deus, e faço isso com uma certa regularidade, alguém me perguntou: mas você vai pregar na Assembleia de Deus? Falei: aham. Se me dão a oportunidade de pregar o Evangelho, eu vou lá, com certeza. Eles creem no Senhor Jesus como eu. Eles são meus irmãos. Algumas coisas a gente pensa diferente, sabia? E eu não vou lá para falar de diferenças. Mas sobre a graça de Deus. É provável que o Estênio pregue ou cante em outras igrejas. E já fez isso alguma vez na vida. Nós servimos a Deus junto com os crentes. E quando a Bíblia fala de igreja, ela fala do somatório daqueles que amam a Cristo. Eu estou falando de crentes, mas agora eu estou falando de igreja local. A igreja local é o melhor lugar para a gente viver a unidade, para a gente viver a comunhão, para a gente externalizar, para que quando alguém entre dentro da igreja e olhe para nós, ela veja que nós somos um povo diferenciado pela presença de Cristo que nos une
como o Senhor Jesus, mantenha-os em unidade, como um só, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e eles possam ver Cristo em nós. Existem tantas coisas que levam as pessoas a verem em nós Cristo, vários comportamentos. Um deles é a unidade da igreja, que é expressa no companheirismo, no compartilhamento da graça de Deus, na sensibilidade da necessidade do outro. Nós não podemos ter na igreja, ouça o que eu estou dizendo, nós não podemos ter na igreja alguém passando necessidade, e a igreja, sabendo que essa pessoa está passando necessidade, não acudir. Isso é inadmissível. Concordam comigo? Só que a fome das pessoas, a necessidade das pessoas, ela não é só material. Ela principalmente é espiritual. E nós não podemos saber que existem irmãos da igreja passando necessidades emocionais, espirituais, físicas, nas suas enfermidades, e nós não nos preocuparmos com elas. Nós compartilhamos com essas pessoas a nossa força, as nossas palavras, a nossa esperança, para que naquele momento de ausência de esperança, eles possam ser confortados com a verdade. Isso caracteriza uma igreja saudável. Essa é uma marca de uma igreja que vai crescer, porque ela vive essa verdade. A sua aplicação sobre comunhão aqui, ela é muito, muito abrangente. É interessante que em alguns textos a Escritura se preocupa muito com viúvas e órfãos, e são sempre citadas, e são exemplos muito comuns, porque naquela época a viúva, ela perdia todo o seu referencial, e o marido era o ponto de contato com a sociedade, era homem, ela era mulher, ela ficava sem contato, ela ficava desprotegida, ele era o provedor. E os seus filhos, os filhos desse que morreu, ele era completamente sem qualquer possibilidade de encontrar sustento para si mesmo, ele não tinha onde socorrer, ele não tinha como se autoprover. E sempre tem aquela orientação, olha, cuide desses que são carentes. Como é bom quando eu estou carente fisicamente, e eu sei que pessoas estão orando por mim. Tem uma criança dessa igreja que nossa igreja ora a semana toda por ela, há mais de um ano, pela sua enfermidade. Nós resolvemos fazer isso, e o fazemos amorosamente, como igreja do Senhor Jesus. E eu a vi ali na porta, quando eu cheguei, eu fiquei tão feliz. Linda criança, e que Deus precisa cuidar dela. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não esqueça disso. A igreja tinha uma outra característica, ela partia o pão junto. Quando lemos que eles perseveravam no partir do pão, não fica claro aqui que está falando da Santa Ceia do Senhor, ou da prática de tomarem as refeições juntas. Com o fato de o texto mencionar mais de uma vez, dá-nos uma ideia de que ele está falando de partir o pão como ceia, como também participarem de eventos de alimentos juntos. As duas coisas. Quando o apóstolo Paulo conversa com a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, que é o texto que na maioria das vezes nós usamos quando vamos ter Santa Ceia, não sei se hoje é ceia aqui, mas na minha igreja é dia de ceia, primeiro domingo do mês. Aquele texto que tem a orientação, antes do texto, que tem os detalhezinhos, Paulo dá uma grande chamada, uma grande advertência para a igreja. Eu estou sabendo que vocês estão tomando
a ceia do Senhor estão fazendo de maneira indigna, vocês estão errando. E o maior erro daquela igreja é ela perder a noção de corpo de Cristo, e estavam desonrando o corpo de Cristo. Porque ao invés de fazerem aquilo na ceia, ou na Santa Ceia, como um ato espiritual, de edificação dos crentes, e de glória ao Senhor presente de forma real, eles estavam fazendo aquilo para satisfazer a si, em desprezo para com outros, ao ponto de alguns participarem da ceia, e os outros não participarem porque não tinha elemento para eles. Alguns não tinham nem noção a respeito do que significava o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, e alguns tomavam do cálice de uma forma tão abundante que ficavam embriagados, e traziam vergonha para a igreja, porque não reconheciam o corpo de Cristo. E quando eu falo de corpo de Cristo, irmãos, quando o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, fala de corpo de Cristo, ali nós entendemos duas coisas. O corpo de Cristo se refere à igreja, e o corpo de Cristo se refere ao corpo de Cristo mesmo. O seu ato sacrificial, cruento, doloroso, mas de forma amorosa, feita em nosso lugar. Quando o texto se refere à igreja participar indignamente, por não reconhecer o corpo, ele diz, e quem fizer isso vai ter juízo, e alguns já até sofrem juízo, e já dormem, a ideia de dormir ali, morreram, eles estão desonrando o corpo de Cristo, o ato que Cristo fez na cruz. Eles não estão considerando que aquilo é digno de toda exaltação e tem que ser feito com todo entendimento, alegria e espiritualidade. E ele diz, e se você não considera o seu irmão, você também está tomando de maneira indigna. São esses dois sentidos. Então, o partir do pão aqui tem a ver com um ato espiritual. Uma igreja saudável é uma igreja que se dedica a atos verdadeiramente espirituais. Aquilo que eu chamo de piedade. Eu não me refiro a pietismo. Pietismo é aquele indivíduo que fica aparentando alguma coisa, que põe a cabecinha de lado, e que quer ser visto pelas pessoas. Isso é pietismo. Piedade é vida com Deus, é comunhão com Deus, isso é individual. Piedade é reconhecida como a minha vida com Deus de oração, tem a ver com a minha leitura das Sagradas Escrituras, tem a ver com o meu choro diante de Deus por causa dos meus pecados, tem a ver com o reconhecimento da necessidade do meu irmão e de orar fervorosamente por ele, tem a ver com reconhecer a soberania de Deus e a sua glória e o glorificar como servo dele, humilde diante da sua presença. Piedade tem a ver com a minha vida com Deus. E quando eu falo da piedade da igreja, eu me refiro à igreja que tem membros que são piedosos, que agem de maneira correta e têm zelo para que tudo ocorra de maneira correta. Nós estamos num momento onde nós estamos lendo e estudando a palavra de Deus. Esse momento é especial, esse lugar, a palavra de Deus diz que Deus se faz presente nesse lugar, Ele está ali com as nossas crianças e com aqueles outros irmãos que estão estudando. Esse momento é especial e nós dignificamos esse lugar, não por causa das coisas, mas porque Deus está presente. Nós vamos ao culto e nós nos preocupamos como nos comportamos, até mesmo devemos nos preocupar com o que nos adornamos. Nossa, pastor, isso é legalismo. Não, querido, isso é consciência. Porque alguns, por alguns motivos, eles agem de maneira inadequada.
sem reconhecer a presença de quem eles estão. Piedade nos leva a comportamentos corretos, a atitudes corretas, e nos leva à defesa inequívoca da palavra de Deus e do Deus da palavra. E eu creio que existem momentos em que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa reconhecer a necessidade dela assumir posturas. Nós vivemos num tempo onde Deus tem sido tratado de maneira indigna pelo mundo. Ele tem sido negado de maneira clara diante do mundo. Os princípios de Deus têm sido tratados como velharia, coisa que não presta mais, que não tem valor. Tanto Deus quanto a verdade de Deus tem sido colocado com desprezo diante da sociedade que vivemos. O único grupo que pode fazer diferença, irmãos, o único grupo que pode viver o Evangelho nas suas particularidades, como na ceia do Senhor, reconhecendo o que é que deve ser feito, é a igreja do Senhor Jesus. E essa igreja, ela cresce na medida em que ela demonstra piedade prática, na sua comunhão com Deus e diante do mundo. Uma igreja que verdadeiramente defende a Cristo, o seu Evangelho, e vive Cristo no meio do mundo contra as coisas que negam a Cristo. A igreja agia de maneira adequada diante de um momento espiritual, diante de uma vida espiritual, e ela defende essas verdades. Aqui dentro, e onde nós estivermos, nós somos igreja. E devemos ser piedosos. E a última marca. A oração. É interessante que eles perseveravam na oração. A ideia de perseverar na oração, ela não quer dizer que eles rezavam alguma coisa repetitiva o tempo inteiro, porque Jesus havia dito que não é assim a oração. Em Mateus, no Sermão do Monte, você vê isso. Mas perseverar na oração é estar sempre diante de Deus em oração. É não perder a oportunidade de reconhecer que sem Deus não tem como. O que é a oração? É aquilo que move montanhas? A oração é que faz o outro ser alguma coisa? Se eu não orar, nada vai acontecer? Eu não encontro isso na Escritura. O que eu encontro na Escritura é que Deus é soberano. Ele é sábio. Ele conhece todas as necessidades de cada um de nós. E Ele, quando nós não fazemos o que devemos fazer, Ele mesmo faz. Ele faz as pedras pregarem quando não pregamos. Em Romanos capítulo 8, diz que quando nós não damos conta nem mesmo de orar, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então por que nós devemos orar? E isso qualifica-nos como igreja saudável. Porque a oração é um testemunho que nós temos na presença de Deus, que nós dependemos dEle. A oração é o reconhecimento de que tudo depende do querer, do amor, do agir, do decretar, de tudo aquilo que somente Deus pode fazer. Isso é a oração. E quando nós perseveramos, é porque eu reconheço que eu não posso dar um passo sem Deus, eu não posso fazer um negócio sem Deus, eu não posso escolher uma esposa ou um marido sem Deus, eu não posso abençoar meus filhos sem Deus, eu não posso ajudar ninguém sem Deus, eu não posso ser um crente sem Deus. Eu não venço nada sozinho, tudo depende da graça de Deus, e eu devo estar diante do Senhor e reconhecendo: Pai, tem misericórdia, porque eu não sei, mas o Senhor sabe.
E eu posso dizer para Deus qual é a minha angústia. Senhor, eu estou muito angustiado. Eu estou com dor, eu estou doente. Eu estou com a dor física. Eu estou com a dor emocional. Eu estou com a minha alma quebrada. O relacionamento dentro da minha casa está apodrecido. Eu e a minha mulher estamos com problema. Eu não sei como agir com os meus filhos. Eu estou com necessidade financeira. Eu devo fazer isso. Eu devo perseverar na oração. Continuamente. Por isso Paulo fala sempre de maneira genérica. Alguns dizem que é de forma exagerada, quando ele diz que ele ora sempre pelas igrejas. Oro sempre por vocês. Em todo momento oro por vocês. Todos, sempre. São expressões muito comuns nas palavras de Paulo, quando ele fala a respeito de oração pelas pessoas. É porque ele tinha zelo por aqueles irmãos. E ele resolveu manter aquilo na sua mente, na presença de Deus. Porque eu sei que em outro lugar, irmãos, não existe expectativa boa. Quando eu creio no Senhor, e eu reconheço o seu poder, eu reconheço o seu amor por mim, que é por causa do amor dele, por causa dele mesmo, porque ele resolveu ser misericordioso comigo. Quando eu reconheço todas essas coisas e me aproximo do Senhor, Ele me inunda com a sua graça, com a sua paz, mesmo que eu tenha dúvidas do que vem logo depois. O próprio Senhor Jesus, Ele ensinou a oração como algo para a vida cristã. É interessante, o Senhor Jesus, Ele orava o tempo todo, se submetendo ao Pai. Ele agradecia, Ele rogava, Ele intercedia, Ele chorava. O Senhor Jesus nos ensinou na sua vida cristã, que a igreja deve fazer como Ele. Ele chamou os seus discípulos e disse: vem orar comigo. Seus discípulos não deram conta de ficar orando com Ele. Jesus estava ali à beira da consumação da sua obra e sabia o peso daquilo, da dor que seria receber o peso do pecado de todos os eleitos sobre Ele. Todos os pecados. Isso deve ter doído demais, porque quando eu peco, eu sinto dor, eu me sinto mal, me sinto como se estivesse morrendo. Você sente? O pecado te faz sentir mal? É consequência. Só que Jesus sentiu a morte causada pelo peso da culpa do pecado de cada um de nós, sobre nós, foi colocado sobre Ele. Naquele momento, sabe o que Jesus fez? Ele orou. E na hora final, Ele sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida, e o propósito dele ter se encarnado era morrer em nosso lugar. Ele em momento algum brigou com as pessoas e disse: não põe esse negócio na minha mão. Em momento algum ele disse: eu não vou deitar sobre essa cruz. Pelo contrário, a Escritura nos mostra que Jesus se coloca diante da cruz, Ele estende os seus braços, e como cordeiro mudo, é levado ao matadouro. Um homem que orou e se preparou para cumprir o propósito do Pai, e ele teve paz no seu coração, apesar de toda a dor daquele momento. Queridos, dor é algo que nós vivemos porque somos pecadores, angústias, dificuldades, tudo mais. Individualmente nós passamos, a igreja como corpo passa, eventualmente. Mas em cada um desses momentos, uma igreja saudável é aquela que persevera em oração. Quando o Senhor Jesus passou por tudo aquilo, Ele diz duas palavras: está consumado. Ele diz ao Pai: fiz o que eu tinha para fazer como mediador desse povo. Está consumado, Pai. Jesus fez tantas coisas.
E uma delas foi a oração, para nos ensinar. Essa era uma marca visível e abençoada da igreja primitiva. Essas são 5 marcas que eu percebo aqui no texto, que mostram uma igreja saudável, que quando vive dessa forma, é uma igreja de crentes verdadeiros, é uma igreja que se preocupa em pregar o evangelho, é uma igreja que preocupa uns com os outros, é uma igreja que defende a palavra de Deus, é uma igreja que é muito zelosa na piedade, tanto individual quanto coletiva, mas é uma igreja de oração. Porque sem o Senhor ela reconhece que ela não pode esperar nada. Mas com o Senhor, ela pode esperar muita coisa. A igreja é identificada pela graça de Deus no meio dela. E eu quero dizer aos amados que eu fico feliz de saber que esta é uma igreja que é reconhecida e que tem as marcas do Senhor, que vem da graça de Deus. Mas pedir encarecidamente aos irmãos que não se esqueçam jamais de que estas coisas não podem ser abandonadas. Não podem. E eu espero que, pela bondade de Deus, vocês sejam dedicados, amorosos, fiéis, instrumentos nas mãos de Deus, e que o Senhor, dia a dia, esteja continuando a tua obra e fazendo acrescentar novos crentes no meio de vocês, para a glória dele. Para a glória dele. Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra diz que esta igreja de Jerusalém contava com a simpatia de todo o povo. E certamente a simpatia estava com as bênçãos do Senhor que eram manifestas na vida desta igreja, que a identificava e que levava as pessoas a olhar para a igreja e, ao invés de vê-la como chata, como indevida, como inadequada, via esta igreja como bênção, como instrumento que tem trazido privilégios ao meio daquelas pessoas. Nós entendemos que essa igreja contava com a simpatia, porque quando o Senhor está presente, Pai, existe o bom perfume de Cristo. Existe atos de piedade. Existe compromissos uns com os outros. Existe amor pelo Senhor. Nós reconhecemos o valor da igreja, Pai. E sabemos que está intimamente ligado ao crescimento. E que ambos vêm do Senhor. E eu imploro para que o Senhor esteja fazendo desta igreja, a cada dia mais, uma igreja que conte com a simpatia de todo o povo. E que onde quer que estejam esses amados irmãos, ó Pai, eles estejam sendo fiéis ao Senhor. Louvado, bendito seja o Senhor, hoje e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.